Está começando mais um programa Tendência e o assunto de hoje é a Bolsa de Valores, os índices, as análises e o meu convidado, Marcelo Carmucci, especialista em análise de índice Bovespa e também dos mercados e suas flutuações. Muito obrigado, Marcelo Carmucci, pela sua presença aqui no Tendência. Eu que agradeço o convite, é um prazer imenso estar no seu programa e estar do teu lado. Estamos prontos aí para essa entrevista, Lote. O que é a Bolsa de Valores? O que ela faz? Qual que é a história da Bolsa de Valores? Lote, a Bolsa, ela surgiu lá por 1800. A história diz que surgiu há muitos tempos atrás. Aonde que ela começou? Ela começou na Palestina. Olha. Isso, na Palestina, com o mercado, né? Porque na época na época das cruzadas, as moedas que vinham da Europa para o Oriente Médio, elas tinham que ser convertidas. Porque como é que aquela moeda da Europa iria comprar algo para aquele europeu, quando eles começaram a entrar, os romanos começaram a entrar, eles iriam comprar algo. Então ali começou já o comércio e a valorização das moedas para adquirir certos produtos. E ali já se falava, ó, eu dou tanto pela sua moeda. Exatamente, Dou as tantas moedas moedas começaram minhas a ter um sua. valor. Exatamente, cada moeda começou a ter o seu valor para se comprar. E a conversão, um equilíbrio da moeda europeia com a moeda que era comercializada no Oriente. E já era lastreado em algum produto físico, commodity ou não? Na época, lá no Oriente Médio, era lastreada pelo sal, era lastreada... Olha que interessante. Tanto que a palavra salário é origem do sal, né? Então tinha toda a canela, são vários outros produtos. Né? Especiarias em geral. Né? Já em 1800, 1700, quase 1800, no século XVIII, a gente viu um senhor chamado Van der Burs na Europa, né? Mais exato na Bélgica. Essa pessoa era um banqueiro, né? E ele começou a montar um tipo de comércio de títulos. Tanto que é interessante a gente saber que o comércio das Índias, ou a gente sempre ouve falar que, como que chama aquela... As companhias holandesas, elas tinham títulos para serem comercializados. Então aqueles títulos, papéis começaram a ganhar valor. Debêntures, né? Já naquele tempo já existiam esses tipos de... Perfeito. Já naquele tempo. Promissórias, né? Promissórias também. Que até hoje, onde a gente vai chegar na crise que a gente está hoje, é quase um pouco ligado a esse assunto. Mas aí a Bolsa começou a se organizar de um modo onde que, no ambiente, né, a Bolsa, na verdade, é um ambiente de trabalho, ela pertence a um grupo de corretoras, tá, um grupo de administradores, ela é uma entidade sem fins lucrativos e... Nesse ambiente de trabalho é comercializado hoje, né? A gente vê ações, commodities. Commodities, para esclarecer, são todos produtos in natura ou não. Digamos assim, o aço, ele é um produto que é uma commodity. Ele perde a identidade, né? Quando ele é armazenado. Nas mesmas quantidades ele está padronizado, né? De tal forma que ele perde a identidade. Não é o mesmo quilo de aço que eu depositei lá no seu armazém que pode ser entregue, porque ele é padronizado. Né? Exatamente. Ou às vezes esse aço nem existe. Nem existe, né? Ele nem existe. A gente chama de mercado futuro. Deixa eu continuar aqui, porque senão nós vamos avançar muito. Nós vamos falar de mercado de capitais, nós vamos falar de análise dos mercados nacionais e internacionais, e você não saia daí, que a gente volta já já com o Marcelo Carmucci. Estamos de volta com Tendência e o assunto de hoje é mercado de capitais, as análises das bolsas e das ações que flutuam no mercado nacional e internacional. E o meu convidado, Marcelo Carmucci, que está discutindo com a gente um pouco aqui. Primeiro começamos falando da história da Bolsa de Valores e também queria resgatar. Você estava no ponto da commodity, né? O que é a commodity para ela representar um físico ou não, né? Como você estava falando. Isso. A commodity, na verdade, são todos produtos padronizados, né? Se a gente tem uma série de lingotes de ouro ou barras de ouro de 999... Desde que ela tenha um padrão de pureza, exatamente, né? Padrão de pureza, perfeito. Desde que tenha um padrão de pureza, tamanhos exatos, medidas, tal, ela passa a ser uma commodity. É aquela moeda, né?
Isso, que os antigos que convertiam. os antigos convertiam. Uhum. Então, ou seja, ela tem um padrão internacional, certo? É como se o barril de petróleo. O petróleo, para ele ser uma commodity exata, ele tem que passar por um processo de onde eles tiram as impurezas, né? E ele adquire um padrão internacional. Por isso que só existem dois: o tipo Brent, que é comercializado em Londres, Tá. e o tipo Light, que é comercializado em Nova York. Tá. Então, e o café, por exemplo, a gente tem o Arábica e o Conilon. Então, só tem esses dois tipos de produtos para serem comercializados. Ou você adquire aquele padrão, ou não. Se ele está fora do padrão, ele não tem como formar preço, né? Aí ele entra no mercado futuro, onde ele não tá. possui o produto, Uhum. mas ele tem interesse de ganhar naquela valorização daquele produto. Só. Então ele não é o possuidor do produto e quer apenas especular no mercado financeiro para se favorecer de uma alta ou de uma baixa. Porque é interessante a gente saber e que fique claro que dá para ganhar tanto na queda quanto na alta. Agora, um especialista, ele consegue analisar diferentes produtos assim com tantas diferenças, ou tem aquele especialista em agrícola, em minerais, entendeu? Tem, ou subprodutos animais, ou o especialista que analisa, ele analisa mercado de qualquer forma. É que assim, o especulador, ele não liga muito para o produto em si. Entendi. Tá? Ele não, Mas daí posso dizer que ele está chutando também? ele é, na verdade, ele se favorece, às vezes, das épocas do ano, porque existem safras onde o preço cai, aí existe a escassez onde o preço sobe. Uhum. Então ele se favorece na verdade, do espaço de tempo que existe entre cada produto, né? Por exemplo, já os metais, ele se favorece da economia mundial, a abundância. Por exemplo, em tempos de crise ou guerra, o ouro sobe. Sim, porque Sempre, ele porque há muita procura ativo, do ouro e da prata, né, exatamente. clássico. Que é um ativo seguro. Uhum. As pessoas procuram um porto seguro, certo? Então, você tem aí o petróleo, onde você tem a economia crescendo, geralmente o petróleo tende a subir de preço. Quando você vê a economia como hoje em dia, a economia está em decrescimento, né? A gente vê o preço do petróleo não conseguindo passar dos $50, onde em julho do ano passado nós víamos as revistas trazendo tragédias, dias negros para o petróleo a $145. E para onde vai o petróleo agora então? Já que você está falando, eu vou ver. O petróleo vai onde a economia vai. Me deu uma curiosidade agora. Para onde vai o petróleo? Então, nós temos agora um crescimento global em retração, certo? Principalmente no hemisfério do Equador para cima, certo? Do Equador para baixo, onde nós temos aí, do Equador para cima a gente só tem a Rússia se beneficiando, né? Que é um país emergente. Mas dos BRIC, que a gente fala Brasil, Rússia, Índia e China, Brasil, Índia e China vão se sobressair mais do que a economia global. Por quê? Por causa dos investimentos internacionais. Daí você vai ter que explicar para a gente aqui, porque a gente também não sabe todos os termos, né? Isso, Daí você, mas sem problema, a gente chega lá. Como é que é aquele negócio do alavancado, mais alavancado, menos alavancado? O Brasil é um país pouco alavancado. Ele comparado pouco alavancado. aos Estados Unidos, por exemplo, que praticamente pôs 10% de recurso próprio e 90% do banco. Perfeito, não é isso? Exatamente, exatamente. E os países, até porque talvez não tivesse tanto crédito quanto os países desenvolvidos, agora acaba também não tem dívida, né? Só para você ter uma ideia, Lote. Não sei se está certo isso que eu falei. Está certo, está certíssimo. Inclusive, se você pegar a gente está vindo agora, vai ver agora a próxima crise, que vai ser a crise do cartão de crédito. Como assim? Porque a inadimplência, né? A gente está vendo o desemprego aumentando e essas pessoas não conseguindo pagar os seus cartões de crédito. Mas não é possível que os bancos estejam concedendo crédito assim. O que acontece é que o próprio banco assumiu também um comprometimento de crédito que nem ele vai conseguir pagar. Mas espera aí, se ele dá um limite lá de R$2.000 para uma pessoa, certo? Ele não pode chegar e falar assim, agora o seu limite é 1.900? Ele não pode fazer isso? Mas isso aqui